bem-vindo, bem-vinda! Estamos aqui para mais uma live da Performance de Excelência. Eu sou Alice Castro e hoje nós vamos falar sobre delegação de tarefas. Isso é uma coisa muito importante para as lideranças e muitas vezes nós, consultores, precisamos ensinar os nossos clientes a delegar bem e muitas vezes nós, consultores, precisamos delegar para o cliente tarefas. E para a gente falar sobre isso, eu escolhi uma metodologia para apresentar para vocês, que são os 10 passos da delegação. Esses 10 passos são uma junção de várias fontes, sobre liderança, em que nós, da Performance de Excelência, tangibilizamos, e traduzimos dentro do método do Empresa Autogerenciável, nosso parceiro, e que nós ensinamos dentro da formação Lions para consultores. Quais são esses passos então? Primeiro nós devemos buscar entender o que deve ser delegado. Então muitas vezes o empresário está ali mega sobrecarregado, cheio de coisa para fazer, com aquela sensação de afogamento, eu escuto muito isso. Alice, parece que eu tô me afogando de tanta coisa para fazer, a rotina engole e você tá ali realmente sem fôlego e um monte de coisa chegando e esse desespero. Então o primeiro momento é fazer um movimento de separação e listar essas atividades. Então, gente, lista tudo. Pode pedir para o teu cliente, teu empresário fazer isso. E se você é a pessoa que precisa delegar, também faça. Lista tudo que você faz. Todas as suas atividades. O que você faz, gente? Lista tudo. Tudo que você tem para fazer. Coisas que você faz com frequência diária, semanal, quinzenal, mensal. Coisas que estão na sua lista, a lista do a fazer, o to-do list que a gente fala, que talvez não tenha uma frequência, mas está ali te incomodando naquela lista. Lista tudo. Depois você vem e vai marcar o quanto daquilo precisa ser feito por você. Porque o que acontece muitas vezes, tá? A gente tem uma ilusão de necessidade, de que se não for eu, o negócio não acontece. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ou ninguém pode fazer isso por mim. Então, faça uma reflexão real do que, daquela lista ali, o que precisa ser você de verdade. E aí você vai marcando, o que precisa ser você. A gente sugere marcar como se fosse um farol, verde, amarelo e vermelho. Em termos que o vermelho, é algo que precisa ser você, não dá pra delegar. O amarelo é algo que, olha, ensinando bem, talvez a primeira vez eu preciso acompanhar, a segunda já vai liberando. E o verde é o que já tá livre pra ir. Vai embora, meu filho, não é mais meu, Então, faz a lista e aí classifica o que você precisa fazer, o que você precisa ensinar alguém, com o tempo essa pessoa pode assumir e o que é só pedir, Porque sabe o que é uma coisa mais doida? A gente sofre com uma lista imensa de coisa pra fazer e era só pedir pra outra pessoa fazer. E aí você pensa, Alice, mas eu não tenho funcionário suficiente, mas eu não sei o que não. Cara, às vezes a gente tá puxando um problema que não é nosso, que sempre foi do funcionário. Que sempre foi, quer ver? Cliente, o consultor puxa uma coisa do cliente, faz, e aí daqui a pouco, porque o cliente não faz nada, mas você pediu pra ele? Mas se eu pedir, ele não vai fazer. Mas tu não pedir, é com certeza que ele não vai fazer. Então a gente não dá nem o benefício da dúvida, não dá nem a chance da pessoa dizer não. A gente já nem pede. Porque a gente deduz que a pessoa vai se recusar. Então, lista. E aí você prepara esse pedido. Também não chega e fala assim, faz aqui, Existe uma estrutura para isso. Então, qual que é essa estrutura? Definiu o que você vai delegar, o amarelo e o verde, você lista, organiza, vermelho, amarelo e verde, o que precisa ser você, o que pode ensinar e o que já está livre para delegação. E você vai detalhando esta atividade. Por que eu detalho a atividade? Porque não dá só para eu jogar no colo da pessoa, eu preciso dizer o que a pessoa tem que fazer, Então você coloca primeiro o objetivo, para que serve essa atividade, o que a gente quer entregar. Então se é algo que vai para um cliente, ou se é algo que a pessoa precisa produzir para você avaliar, é bom que você diga, o que você espera que seja isso, De que forma que você quer essa entrega nítida para você.
né? O objetivo. Segundo, é importante você também dizer para a pessoa que o que você espera que ela cumpra de passos. Então, tem atividades que tem que ser feitas num formato, né? Tem um processo para seguir, tem um passo a passo, tem um roteiro. E aí, se você não passa esse roteiro, se você não especifica, o funcionário, o liderado ou o próprio cliente que você está querendo, né, dar tarefa para ele, pode ser que ele faça tudo errado ou que ele não faça. Porque ele vai achar tão assim, tipo, você nem conseguiu explicar o que você quer, eu não vou me dar o trabalho. Delega, quem sofre é a gente. E eu já vi isso tanto. Empresas que você chega, o líder tá lá descabelado, gente, desesperado. E os funcionários estão aqui, ó. Então assim, aí eu olho, me tá pagando salário pra quê? Ai, Alice, eu não consigo, ninguém faz como eu faço. Então demite todo mundo e vai sozinho na tua empresa. Porque pra quê que você tem pessoas se você não passa, né? Então, analisar isso de... O meu nível de exigência está fazendo mal pra mim. E isso pra liderança, isso pra o consultor pedindo coisa pro cliente, isso mina a relação. Porque, por mais que a gente esteja falando sobre o trabalho, no fim a mensagem que chega é que a pessoa não é boa o suficiente quanto você. Percebe que a gente começa a gerar nas pessoas, no começo elas querem suprir nossa expectativa. Depois elas falam, não, é impossível. Então eu vou fazer qualquer coisa porque ela vai xingar mesmo, né? O chefe vai olhar e vai dizer que não tá bom, então eu vou fazer de qualquer jeito. Se é pra tomar bronca, pelo menos eu não me esforço. Por quê? Porque a pessoa o relacionamento, como é que funciona, né? Você tem uma expectativa e as pessoas querem atender aquela expectativa. Esse é o natural dos relacionamentos, né? Que as pessoas queiram agradar e ser agradadas, que as expectativas estejam casadas com as realidades, né? Com as entregas. Quando a pessoa percebe que a sua expectativa, que a sua exigência é sempre muito superior ao que a pessoa consegue entregar, ela para de se esforçar. E aí você fala, poxa, antes estava no caminho, agora tá super longe. Mas será que eu elogiei o suficiente pra pessoa ver que ela estava no caminho? Será que eu aceitei o caminho dela? Então, quando a gente vai delegar, a gente lista a tarefa, a gente lista o que tem que ser a gente, com esse olhar de aceito a qualidade da outra pessoa, posso treinar, vou educar, mas não sou eu. Então, se não é você, não é igual. É algo que a gente tem que trabalhar, a liderança é consigo mesma, né? Vai ser igual? Não, não vai ser igual. Mas vai ser feito, vai cumprir os padrões de qualidade e não é você que tá fazendo, você vai poder fazer outras coisas que daí sim é só você. E aí você precisa abrir mão de algumas exigências. Não da qualidade, mas de exigências que a gente às vezes tem. Vou contar uma história aqui, ó. História boba. Eu já aviso que é coisa simples, mas pra mim foi uma lição de vida. Quando eu me casei, eu morava sozinha e o meu excelentíssimo morava com a família dele. Com a mãe, né? E casamos, aí mudou-se para a nossa casa, né? Onde eu morava. Então eu já morava lá e ele veio. E aí um dia ele foi arrumar a cama. E ele arrumou a cama. Só que eu não sou uma pessoa fixurada em limpeza e organização. Mas eu gosto da cama esticadinha. E ele arrumou a cama do tipo assim... sacudiu o cobertor, o edredom em cima e aí ficou, sabe quando você olha e tá aquelas ondas assim, o edredom todo raus? Aí eu olhei aquilo e falei, não é assim. Aí eu tirei o edredom, tirei os travesseiros, estiquei o lençol, porque eu fiz curso de hotelaria, então eu, estiquei o lençol, deixei tudo esticadinho, botei tudo, botei de volta. Quando eu terminei tudo, aquela cama perfeita, eu olhei e tava ele assim, encostado na batente da porta, dando risada, falando obrigado por arrumar a cama. Menina, quando eu vi aquela cena, subiu e aí ali eu aprendi uma lição sobre delegação que mudou minha vida. Vou dizer, mudou minha história como esposa, como líder, como mãe futuramente. Porque eu entendi que eu queria uma cama arrumada. A cama perfeita, na minha concepção, só eu fazia. Ou alguém que, né, soubesse fazer a cama, como eu dizer. Mas se eu tirasse dele essa função, o braço cruzado e o sorrisinho solto
de obrigado por arrumar a cama. E aí eu olhei pra ele e falei, eu nunca mais vou corrigir uma coisa sua. Você vai fazer do seu jeito e vai ficar do seu jeito. Tu gosta de cama, você vai ficar assim. E nunca mais corrigiu. Né? Isso foi no início, hoje, né, esta pessoa faz milhões de coisas, né? E muito melhor que eu. Exemplo, cozinhar. Eu sou péssima na cozinha, ele é maravilhoso. Mas por quê? Ele aceita a minha comida ruim de vez em quando. E eu aceito a cama mais ou menos de vez em quando. Mas será que eu preciso pegar tanto no pé por causa de um negócio desse? Sendo que o talento da pessoa é outro, né? Então, pra mim foi mudou a questão de, peraí, quem é que tá sofrendo com o negócio, né? E precisa disso tudo, desse exagero? Então, né? Talvez essa reflexão sirva, que as pessoas estão assim e te agradecendo, que você tá fazendo tudo sozinho. Tua empresa tá em expansão, você tá enlouquecendo? Tá, estamos aqui, tá? Se precisar, pode chamar. E você tá igual a louca. Então, lista tudo e vai despachando. Só que não é assim, jogando. Então, listou, classificou. Aí você define o objetivo. Então, o que você espera. Nessa parte do objetivo e do passo a passo, tem uma metodologia que a gente fala muito na formação Lions, a gente usa no método, que é o descreva feito. Então, se nesse caso da cama eu tivesse dito pro meu esposo exatamente, olha, você vai esticar o lençol e eu tenho que olhar a cama e não pode ter uma curvinha, sabe? Eu tenho que olhar assim de lado, ela tá retinha. É isso que eu espero de uma cama arrumada. Então, eu estou descrevendo a cama pronta, arrumada. E não só arrume a cama. Então não dá pra culpar a pessoa dela não saber fazer um negócio que eu nem expliquei o que eu queria. Então quando você for passar uma instrução, quando você for demandar alguma coisa, quanto mais detalhe daquilo pronto, melhor. Se você tiver um modelo, melhor ainda. Então se você vai pedir que a pessoa faça um relatório, alguma coisa, manda o último que você fez. Fala, esse modelo aqui, você pode fazer parecido, se inspira nesse. Esse é o feito que eu espero que você faça. Porque muitas vezes a gente tem na nossa cabeça o que a gente considera que é bom, o que a gente considera que é útil, o que a gente considera que é agradável. Mas quando a pessoa vai fazer, ela tem outra referência de bom, útil e agradável para aquela entrega. Então a gente precisa deixar claro qual é a nossa expectativa e esse descreva feito, descrever como se já estivesse pronto. Uma outra alternativa que você pode fazer é descrever cena. Então, por exemplo, você vai pedir para a pessoa atender um cliente, né? Não dá para jogar essa pessoa para um cenário visual como um descreva feito, mas você pode descrever a cena. Olha, o cliente vai entrar, eu quero que você sorria para ele. Quando ele perguntar isso, é importante que você responda, não diga que não sabe, tu diz para o cliente que você vai verificar, e aí você pergunta para o fulano. O fulano vai te dar a instrução, não sei o quê. Então, você jogar para esta pessoa, colocá-la na situação antes que a situação aconteça. Porque muitas vezes a gente não delega porque nós, né, a liderança, o empresário, imagina que a pessoa não vai saber se virar se alguma coisa der errado. Então você já está partindo do princípio que essa pessoa não vai saber se virar, né? A expectativa já está baixa com essa pessoa, nesse sentido. E você está partindo do princípio de que só você sabe se virar. Então, tu não tá também dando a oportunidade da pessoa aprender. Então, quando você for delegar, quando você for falar para a pessoa o que você quer que ela faça, é importante que você simule situações e pergunte, olha, e se o cliente perguntar isso, o que você faria? Daí vai dizer, faria isso, faria aquilo, ó. Não. Se ele perguntar isso, você tem que ir para esse caminho, porque senão esse aí que você tá falando vai dar errado por causa disso, e justifica. Outra coisa muito importante, explicar por que você tá exigindo A e não B. Por que é importante fazer isso e não aquilo? Porque tem coisas, né? Volto pro exemplo da cama. Que a pessoa olha e fala, qual que é a diferença da cama tá reta ou da cama tá com ondinha? A gente vai bagunçar de novo, não é igual, vai virar, vai tirar o cobertor de novo. E aí você percebe que realmente, talvez eu só não queira ver a cama toda bagunçada, mas uma ondinha ou outra tá tolerável. E aí você vai entendendo também o que é preciosismo da sua parte, né? Coisas que de fato estão exageradas e o que precisa ser, que é padrão da empresa, né? Então muitas vezes a gente percebe que eu vejo muito isso na minha equipe hoje. Nós temos uma equipe muito diversa, de formações diferentes, de idades diferentes, experiências diferentes, e o fato da gente trabalhar
padrões de entrega, mas deixar a pessoa livre para lidar com as situações, a gente aprende. Porque tem coisa que eu não faria melhor que a minha equipe, mas não faria de jeito nenhum melhor. Por quê? Porque aquela pessoa sabe fazer aquilo e ela teve liberdade de melhorar o que a gente entregou na mão dela. Agora, se eu entrego e não permito que a pessoa também traga o que ela conhece, também contribua com a riqueza da experiência dela, eu tô limitando a minha empresa a mim mesma. Já pararam pra pensar nisso? Quantos clientes nossos da consultoria estão nessa situação? Ou vivenciam isso, tá aqui até que tá, né, abrindo o coração dela. Mas você olha e você acha que ninguém é tão bom quanto você. Mas você já parou pra pensar que pode ter gente muito melhor que você e você está limitando essa pessoa aqui embaixo? Então, muitas vezes o empresário ou a empresária, a liderança, faz muitas coisas. E aí é o que a gente fala que é a metáfora do pato, né? A pessoa corre, o pato corre, ele anda, né? Ele nada e ele voa. Mas ele não anda rápido, ele não nada fundo e ele não voa alto. Por quê? Porque ele tenta fazer tudo, mas não faz nada muito bem. E às vezes você, né, o empresário, a gente como líder, né, tá tentando fazer tudo, não delega porque acha que as pessoas não vão fazer tão bem, só que você tem uma pessoa que é mergulhadora, né, você tem um peixe, você tem um coelho corredor e você tem um pássaro. Cada um fazendo o melhor, você vai ter um resultado muito maior do que você, pato, tentar fazer tudo, né? Então, a delegação, ela te ajuda a extrair o melhor de cada pessoa e voltar para o seu papel. Então, aquela lista de coisas indelegáveis, o que é indelegável para uma liderança? Liderar, acompanhar a equipe, desenvolver as pessoas para que o peixe nade mais fundo, que o pássaro voe mais alto, que o coelho corra mais rápido, né? Enquanto a gente vai deixando a sensação de que nós somos super homens, super mulheres, super líderes, super empresários, a gente vai limitando a nossa própria empresa. E aí, olha, sim, Teca, o medo. O medo cresce e cresce forte, né? O medo de não ser suficiente, a empresa, o medo de dar errado e você já se comprometeu pra caramba, o medo de deixar na mão de alguém essa pessoa falhar, né? E no fim a responsabilidade sempre volta pra você. Então o que eu vejo? A gente tem uma lista de coisas que não consegue delegar porque existe uma consciência empresarial de que no fim a culpa é sua. Não é verdade? No fim a responsabilidade vai ser sua. Então se fizer M, vai ser uma M que tu vai ter que limpar depois, vai ter que arrumar. Então você pensa, já faço agora. Só que qual que é o problema disso? Você está dando muito mais voz ao potencial erro do que espaço ao aprendizado. Porque sem espaço para o aprendizado não tem erro, certo? Você controla tudo, você faz tudo, o erro é seu, você paga por ele mesmo, né? Provavelmente tem muito erro que você está deixando passar porque não dá para fazer tudo. Você meio que se perdoa ou se cobra diferente, enfim, erro sempre tem. Mas, quando você centraliza, o erro é seu e o aprendizado também. Logo, só quem aprende é você. E a equipe continua no mesmo patamar. Quando você delega e dá espaço para as pessoas também errarem, elas também aprendem. E elas crescem de patamar. Então, não é uma tarefa fácil que você vai sair daqui, virou a chavinha, pronto, vou delegar tudo, né? Mas é um exercício diário de desapego das tarefas, porque sim, a gente também entende que fazer muitas coisas é sinal de produtividade, né? É sinal de que você está trabalhando duro na sua empresa e tudo mais. Então, é um desapego, mas mais importante do que o processo que você tem de desapegar, é o processo que a sua equipe tem de aprender. Aprender a te substituir, né? Para você poder alçar voos maiores. Aprender a sentir esse medo junto. Porque sabe o que a gente faz? É doido isso, né? A gente não compartilha nem o medo. Nós amortizamos para nossa equipe todos os medos, inseguranças, incertezas que a gente tem para não passar medo para eles, não é verdade? Então, o que você faz? Tá tudo bem, não, tá tudo sob controle. Dentro da sua cabeça você tá desesperado, você tem uma lista enorme de coisas pra fazer, você não tem certeza que isso vai dar certo, mas você não quer passar medo pra sua equipe porque a gente protege a equipe.
E aí eles não se mexem pra te ajudar porque eles acreditam que tá tudo bem. Tem um ou outro mais sensitivo ou que te conhece melhor que vai te juntar no cantinho e vai falar: vem cá, tá tudo bem. Que vai se mobilizar. Mas a maioria, se tá desconectado, vai olhar e falar: mas ela disse que tava tudo bem, eu ofereci ajuda, ela falou que não precisa. Por quê? Porque a gente não compartilha isso. E o medo faz crescer, o erro faz crescer. E se você quer que a sua equipe cresça, você tem que permitir que eles sintam o que você tá sentindo. Ah, mas se a pessoa sentir isso, ela vai embora. Mas se ela vai embora, ela nem devia estar aí contigo, né? Se agora que tá crescendo, que o negócio tá tomando corpo, a pessoa ficar assustada, não tá pronta pro próximo nível. Pronto, falei. Que é dentro da delegação, é essa confirmação. Se listou, classificou, vai falar. A pessoa, ai, não posso. Ai, é muito difícil. Ai, não sei o quê. Cara, a gente tá crescendo. Todo mundo precisa aprender. Precisa fazer coisas diferentes. Aprender errando e acertando, né? Esse espaço pro erro, ele sempre existiu. Só que era o teu erro. Então, qual o problema da pessoa? Você precisa corrigir. Quando tu erra, tu tem que corrigir igual. Só que agora você tá ensinando outra pessoa. São duas mentes aprendendo com aquele erro. E não só uma. Então, muitas vezes a gente fica nessa de o tempo que eu ensino, eu vou lá e faço. Porque se errar, eu tenho que corrigir. Sim, só que o tempo que você ensina, você usa uma vez só. 2, talvez 3. Agora, se você nunca ensina, o tempo de fazer sempre vai ser o seu. Porque ninguém vai conseguir conduzir aquilo quando aquilo se repetir. Então, uma dica também é você delegar coisas rotineiras. Coisas que você olha e fala: nossa, isso aqui vai repetir todo mês. Isso aqui toda semana tem que fazer. Então, toda semana tá comendo da sua agenda um tempo que podia estar, né, economizando ou usando para outras coisas. É um tópico para você delegar. Nem que você delegue pedaços. Eu faço muito isso. A gente vai ter uma reunião com o cliente, então, olha, prepara até aqui e eu finalizo. Porque daí, no finalizar, faço uma revisão, dou feedbacks, a gente melhora junto e apresenta para o cliente. Mas o grosso do fazer, do produzir, não usou do meu tempo, usou do tempo de uma pessoa da equipe. Então, você pode fazer uma mescla, né? E aí, eu gosto muito de um jogo de palavras que se usa, né? Que delegar não é delargar. Se você estiver diante de um cliente, se você é consultor, você como empresário ou empresária, pensa que a rotina da sua empresa é como se fosse uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, um curso. Tem que ter um plano de ensino, que é o que você vai delegar, o que você vai ensinar, e um crescimento. Então a pessoa entrou, ela pegou aquela atividade da primeira vez, ela tá no prezinho. Ela não tem conhecimento de quem já tá prestando vestibular, ela não tem conhecimento de um médico que já tá na especialização. Ela tá no prezinho, e as pessoas no prezinho precisam de mais atenção, precisam de repetição. Ai, Alice, mas eu contratei um profissional do mercado. Se é uma atividade que tu faz e você vai delegar agora, a pessoa tá no prezinho. Pode ser que ela já, na primeira vez, executou super bem e você vê, não, você tá aqui, teu diploma já tá na faculdade, pode seguir sozinho. Mas até você delegar e colher o resultado dessa entrega, você precisa considerar que precisa ensinar. Vai tempo? Vai tempo. Mas, Alice, justamente o meu problema é tempo. A conta não fecha. Eu preciso delegar porque eu não tenho tempo. Você tá dizendo que eu tenho que ter tempo pra delegar? Tô confusa. Vem na minha aqui, ó. Faz a lista, pega tudo que é amarelo e verde, chama a pessoa e fala: eu vou ter que fazer. Gruda aqui, assiste. E aí você faz enquanto ensina. Consegue? Tá, então isso aqui precisa de novo daqui a uma semana. Você vai fazer e aí me traz. Essa outra coisa aqui, eu vi que você já fez. Faz pra mim e me traz. Então, o tempo, ele é o mesmo da sua execução, que você já tem que fazer, já tá todo argolado. Só que você não faz sozinho. Você traz essa pessoa pra junto. E enquanto você faz algo, você narra e explica. Isso faz com que a pessoa, primeiro, entenda a complexidade e vivencie junto com você todos os aspectos daquela atividade. Porque quando você está sozinho fazendo uma atividade, você está pensando em muitas coisas. E normalmente o líder, o empresário, tem um acúmulo de função. Você pondera sobre muitas coisas. E aí quando você vai fazer uma atividade, para você é uma conexão de universos, né? Que você começa aqui, você lembra daquilo e faz.
O colaborador não tá no mesmo lugar que você. Ele não senta nessa cadeira no alto em que ele tem a vista panorâmica, né? Então, o que ele precisa? Que se você quer que ele considere vários elementos, você precisa dizer. Se você precisa que, nesse orçamento você tem que considerar a equipe, você tem que considerar equipamento, você tem que considerar o prazo, porque nesse prazo é mais longo, você tem que considerar o deslocamento, ele tem que saber esses elementos. Aí, claro, se você já tiver processos mapeados, modelos, melhor, né? Agiliza o processo de tirar do tua mão. Mas se não tiver, a primeira coisa, aí que dica de ouro, anota. Se você não tiver padrão, a primeira coisa que você delega pro teu funcionário é anotar o padrão. Porque às vezes a gente dá instruções de boca, né? Verbal. Faz isso, faz aquilo. E a pessoa faz errado, aí ela diz, não lembrava, você não me disse. E aí fica o disse que me disse. Então, dica. Primeira coisa, pega um papelzinho e caneta, vem cá. Eu vou fazer um negócio, anota tudo que eu tô fazendo. Primeira delegação é essa, anota o que eu tô fazendo. Anotou? Anotei. Bom, esse é o passo a passo, agora a gente vai fazer junto. Entende? Porque, infelizmente, não existe a maioria dos profissionais não foram ensinados a aprender a trabalhar. Doido isso, né? A pessoa foi ensinada talvez a uma profissão, né? Uma coisa técnica ou a uma questão gerencial, mas a aprender o trabalho, quantas vezes eu trabalhei em processo de integração de colaboradores numa empresa que tinha uma rotatividade altíssima. As pessoas iam para o período de trabalho amigo, você vai aprender um negócio todo novo, você não trouxe um caderninho para anotar? Um bloquinho? Aí eu sugeri pro RH, eu falei, gente, vamos dar um kit pra pessoa com uma caneta e um bloco, pelo menos, para que essas criaturas possam anotar, porque depois eles perguntavam tudo de novo. A gente ficava o dia inteiro fazendo integração, era uma palestra, porque entrava muita gente, e as pessoas não anotavam, não levavam de casa. E aí, vamos dar um bloquinho de anotação, porque, né? E aí dava o bloquinho, as pessoas não abriam o bloquinho pra anotar, ficavam lá assistindo. Aí a gente falava o horário, tô falando da integração, a entrada do funcionário. Coisa que interessa pra pessoa, o dia que cai o salário, se ele ficar doente, a questão do vale. E a pessoa ficava assim. As pessoas não são educadas a como aprender a trabalhar. Elas esperam ou que vá pegando, né? Ou que você entregue tudo pronto por escrito. Então, você pode começar a delegar exatamente isso. Olha, eu não tenho isso por escrito. Quem vai escrever é você, começando agora, senta aqui do meu lado e anota. Se for pelo Zoom, abre o bloco de notas aí e vai botando. O que eu tô fazendo, porque isso já vai te ajudar um monte depois. Eu falava, né, fazia a abertura da integração, falava, abre o bloquinho e escreve. Tópico 1. E aí foi meio que ajudando eles a fazer um resumo do que eles tinham que aprender ou anotar ali da organização e ensinar a aprender. Porque, infelizmente, é algo que não são todos que vêm com isso pronto. E, de novo, né? Mas aí o mercado tá ruim, as faculdades não preparam. Não me interessa lá fora, me interessa dentro da empresa. Você precisa de uma pessoa que te desafogue.